Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Olá, meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata, em Guarulhos, São Paulo. Agora, vou falar sobre um tema com vocês que não é um tema que ninguém gosta. E agora eu vou falar sobre um tema que é difícil de falar. Mas é a verdade e a Bíblia fala muito sobre este tema, então eu preciso ser obediente à palavra de Deus e avisar a pessoa sobre a realidade do inferno. O inferno é uma realidade. Nós não gostamos de falar sobre isso. Ninguém de nós gostamos de meditar ou pensar na realidade do inferno. Não é um tema gostoso, não é uma coisa de alegria, mas somente porque não gostamos de falar sobre isso, isso não muda o fato da sua existência. O inferno existe. Tem muitas religiões, tem várias igrejas, e todos os dias, mais igrejas, convertindo a uma outra ponto de vista, que ensinam ou falam que o inferno não existe, ou que o inferno não é um lugar literal. Infelizmente, a Bíblia não concorda com aquela ideia. A palavra de Deus fala claramente e o Senhor, Jesus Cristo, falou várias vezes sobre a realidade do inferno. E mesmo que ele usou parábolas para descrever, para ensinar, ele foi tratando com a existência literal do inferno. Hoje vamos ver uma passagem da Bíblia em Lucas, capítulo 16. Em Lucas 16, Cristo falou sobre o inferno. Ele deu uma parábola sobre o homem rico e Lázaro. Lucas 16, versículo 19, a Bíblia fala: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogou-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu não sou um teólogo, eu não sou muito inteligente,
tenho um tempo estudando e trabalhando no ministério, mas o que eu vou falar não é por minha própria conta, mas tem vários homens e historiadores, uns teólogos que dizem que durante o seu ministério, Jesus Cristo falou mais vezes sobre o inferno do que o céu. Que ele avisou o povo mais do inferno e da condenação eterna do que as riquezas lá no céu. Aparentemente, foi um tema muito importante que Jesus Cristo queria que todo ser humano reconheça. Que o inferno, sim, existe. Que é um lugar literal de tormentos. E que é um lugar que, se não somos salvos, vamos passar a nossa eternidade condenados para sempre naquele lugar. Agora, eu não sei de vocês, mas se eu tenho opção, eu não vou escolher passar ano tras ano, tras século, para sempre sofrendo tormento e sendo atormentado no inferno. Eu não quero passar minha eternidade assim. Mas a realidade é que uma pessoa sem Cristo como Salvador já é condenado ao inferno. Se você acha que somente porque você não gosta desta ideia, o fundador dos testigos, os testemunhos de Jeová, o fundador deles cresceu numa igreja que ensinava a doutrina do inferno, mas ele não gostava dessa doutrina. E quando ele tinha oportunidade, quando ele foi fundando uma religião, ele tirou essa doutrina. Depois de ver tantos versículos na Bíblia falando sobre o inferno, ele produziu sua própria tradução da Bíblia para que podia evitar este tema. E não somente eles, tem várias religiões que falam que depois dessa vida não existe outra coisa. Não existe uma coisa em que você vai sofrer para sempre. Não. Você já deixa de existir. É somente que acaba a mente, a consciência e já é que você não existe agora. Então você não tem que preocupar. Uns falam que isso acontece com todos, outros falam que com as pessoas boas, que elas vão ao céu, e os outros deixam de existir. Acaba a existência deles. Mas a Bíblia fala, na palavra de Deus, vemos que o inferno sim existe. E tem pessoas que estarão lá. Também tem pessoas que estarão no céu com Deus. Qual é a diferença? É Jesus Cristo. É a salvação. É o perdão de pecado. É se você tem recebido o sacrifício de Deus que Cristo fez na cruz. Sendo salvo, não importa se sou pobre, rico, se eu sou branco ou preto, não importa se eu sou daquele país ou do outro, não importa se sou homem ou mulher ou criança ou jovem, não importa nada disso. Importa se Cristo é meu Salvador. Se eu já recebi o presente da vida eterna. Mas pelas pessoas que não têm recebido isso, o inferno é o seu destino final. Sua existência vai terminar lá no lago de fogo pela eternidade inteira. Você pode ler essa história e você pode entender algumas coisas e aprender algumas coisas, ou você pode seguir acreditando na mentira. Mas se você vai crer na verdade, e se você quer ser honesto com si mesmo, o inferno existe. E se você não é preparado, tua alma estará lá. Eu vou mencionar algumas coisas dessa história. Número 1.
Se você quer entrar no repouso eterno, você precisa de preparar em antecedência. Com antecedência, você pode evitar o mesmo destino deste homem rico. Mas o que aconteceu nessa história? Ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida fácil, ele tinha uma vida de riqueza terrestre, ele tinha uma vida de possessões materiais, ele tinha uma vida de prazer e lazer e de sucesso. Mas nunca se preparou pela eternidade. Se você quer ter certeza que você vai entrar no repouso de Deus, você tem que cuidar disso antes da morte. Se você espera até que você já morreu, acabou a oportunidade. E deixe-me falar isso. Segunda coisa, a morte vem a todos. Você pode procurar sobre toda a história humana. Qualquer homem grande, qualquer pessoa de fama, qualquer império, qualquer rei, qualquer profeta, também, cada um deles, morreram. Pela conta na Bíblia, sabemos que Enoque e Elias foram trasladados ao céu com Deus. Agora, além disso, não vemos nenhuma outra pessoa que evitaram a verdade da mentira. É impossível evitar que todos nós vamos morrer. Você é preparado pela morte? Você está preparado pelo dia quando o seu tempo aqui na terra acaba? Você está preparado para que quando Deus determina, já cumpriu todo o seu tempo lá na terra? Você é preparado? Está perante de Deus? Você está preparado para estar aí parado, dando uma conta para a sua vida? Entende-me bem? Depois da sua morte não existe a oportunidade para arrepender. Se você vai estar preparado, você tem que arrepender dos pecados. E se você nunca arrepende dos pecados e do seu próprio caminho, você vai morrer em seus pecados e a Bíblia fala que você é condenado por não crer no Filho de Deus. E isso não é uma crença de, sim, eu sei que Ele existia. Não, é uma coisa de crer, Ele é meu Salvador, Ele morreu por mim e eu aceito Cristo como meu Salvador. E se você morre sem aceitar Jesus Cristo como Salvador, não existe uma oportunidade mais. Depois da morte, é juízo. O livro de Hebreus, capítulo 9, a Bíblia fala claramente em Hebreus 9, versículo 27, deixa que eu procure o lugar, porque eu quero que vocês vejam isso, que entendam que a morte é inevitável e que cada um de nós vamos parar em frente de Deus e se não estamos preparados, vamos estar no inferno. A Bíblia fala, e como aos homens está ordenado morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. Cada um de nós vamos morrer. E quando morremos, depois disso vem o juízo de Deus e eu vou dar conta pela minha vida. E se eu sou julgado, se estou julgado pelas minhas obras, a única coisa que me espere é a condenação. Se eu vou ser julgado, como muitos me disseram, eu acredito que no fim da minha vida, quando estou em frente de Deus, Ele vai pesar minhas boas obras e as coisas não tão bons que eu fiz. E quando Deus está pesando, eu espero que meus bons vai ficar melhor do que os meus pecados e Ele me vai deixar entrar no céu. Amigo,
vou esclarecer isso. Se você está julgado pelas obras, você já é condenado. Sem momento em pensar. É inevitável que você vai ser condenado e lançado no lago de fogo por causa das suas obras. Mas eu sou uma pessoa sincera. Eu sou um bom homem, eu sou honesto, eu sou justo, eu tento tratar bem os meus vizinhos e a família, eu cuido bem a minha esposa, meu marido. Você não sabe que tipo de pessoa sou eu? Infelizmente, não importa o que você acha. A palavra de Deus não mente. E fala que se você quer ser julgado por suas obras, a condenação eterna é a única coisa te esperando. Vou ver uns versículos no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 fala sobre a eternidade e o dia do julgamento de Deus, o juízo de Deus. Em Apocalipse 20, e vocês podem ver também, capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deixe-me falar isso rapidamente. Vocês que acham que eu encontro pessoas que acham, se eu vou ao inferno, eu vou com meus amigos, vamos ter uma festa, e vai ser um bom tempo. Se eu não estou com Deus, para mim, não importa. A Bíblia fala claramente que este dia não será um dia de divertimento. Vai ser um dia horrível. Quando você vê em toda a sua grandeza a ira de Deus. Seguimos lendo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, aqui temos vários livros. Um livro que é o livro da vida, que tem nomes escritos dentro. Outros livros são todos os livros de todas as obras em sua vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não livro, como o livro da vida, nos livros. Então, pelas ações daquela pessoa, os livros que têm todas as obras deles, ele vai ser julgado por aquelas coisas, por as coisas que estão escritas naqueles livros. Segundo, o versículo fala, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Você acha que suas obras são suficientes para dar entrada ao céu? Você realmente quer confiar em suas obras? Note o que a Bíblia fala. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, agora vemos o outro livro. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você entende? Se você quer realmente confiar em suas obras, se você quer realmente confiar que suas ações são suficientes, seu destino é o lago de fogo. Você é preparado por isso? Você é preparado pela eternidade? Você quer estar preparado realmente pela vida eterna no lugar da condenação? Agora. Agora é o tempo. Não existe uma oportunidade depois da morte. Não existe uma oportunidade quando você está perante Deus, dando conta para suas obras e durante, tudo o que fizeram durante a sua vida. Não existe. E se você acha que Deus vai pesar suas obras, a Bíblia fala claramente o que vai suceder. Deus vai abrir o livro da vida. E quando Ele não acha o seu nome escrito lá, vai dizer, tá bom. O nome daquela pessoa não está aqui, então
Não precisamos ver neste livro. Dá-me os outros livros. E os outros livros de todas as ações, todos os pecados, todas as decisões, cada coisa, cada ato que você fez em sua vida, um anjo vai estar lá, lendo. Ele fez isso, ele fez o outro, ele já falou isso, ele mentiu naquele tempo, ocasião, ele falou assim sobre o Deus do universo, ele deixou de honrar a Deus com suas coisas, ele tratou mal a sua esposa, ela não era fiel a seu marido, ele não fez isso que está certo e ele nunca aceitou Jesus Cristo como Salvador. E todas as coisas da sua vida, cada obra, Deus vai ouvir e no peso que você estava esperando um resultado bem, Deus vai olhar e dizer: vai embora, sai daqui. Você não pertence à minha família. Eu nunca te conheci, feitor da maldade e da iniquidade. Você vai ser lançado no lago de fogo e vai passar toda a eternidade sofrendo, tormentado por suas obras. Você quer confiar em suas obras? Você quer confiar em seus próprios bens? Você acha realmente que você é uma pessoa boa? Que sua justiça é suficiente para achar entrada ao céu? Você não quer brincar com a realidade do inferno. Você não quer isso. O inferno é um lugar literal de sofrimento físico que nunca acaba. Aquele homem rico, desde aquela história, desde o tempo que Jesus falou, este homem e muitos outros homens igualzinho que ele, todos com a mesma situação, que não creram em Deus, que nunca receberam a salvação, que nunca colocou sua fé em um Deus de amor. Tem todos esses anos. Quantos anos já passou desde que ele entrou e foi lançado lá no inferno? Todos os anos, todos os dias, ele sigue sofrendo as consequências do pecado, sofrendo as consequências da desobediência. Cada hora do dia, clamando a Abraão, clamando a Lázaro, clamando a qualquer que dá caso para ele. Qualquer que dá um momento de atenção. Por favor, vem aqui, dá-me só um pequeno gota de água, dá-me só uma toque de água, por favor. Eu estou atormentado aqui, eu estou sofrendo aqui. Por favor, se não podes fazer nada para mim, por favor, avisa meus irmãos, avisa minha família, deixe que eles sabem da realidade deste lugar, por favor, alguém. Cada hora, cada dia, cada ano, pela eternidade. Isto é a consequência do pecado. Cada um de nós merecemos isto. O inferno devia ser meu destino final. Mas pela graça de Deus, sou salvo por Ele. Eu não quero que ninguém de vocês vá ao inferno. Eu não quero que ninguém de vocês
fala, ninguém nunca me avisou, ninguém me falou sobre este lugar, por que estou aqui? Eu não sou consciente do que eu precisava fazer para evitar este lugar, ninguém me falou nunca. Eu estou te avisando agora. O inferno existe. E você não quer esperar até que sua alma está lá para comprovar que está certo o que estou falando agora. Você não quer esperar até aquele momento. Por favor, ouça a palavra de Deus. Ouve essa história. Seja consciente do aviso bíblico. Se você vai ao inferno, você estará consciente. Você vai lembrar deste momento aqui e de outras oportunidades que você tinha para crer em Deus. E a saída do inferno é impossível. O homem rico queria passar pelo outro lado e Abraão falou, é impossível. Você vai ficar lá para sempre e os salvos vão ficar aqui para sempre. É impossível que um de nós trocamos lugar. Não pode ser. Nunca ter uma saída de um tormento tão forte. Se você rejeita a verdade de Deus em sua palavra, você não vai crer por outra maneira. Deixe-me falar isso nos próximos minutos. Eu tenho pouco tempo agora e vou falar rapidamente. O homem rico falou, manda alguém dos mortos, manda um espírito, porque minha família vai acreditar um espírito aparecendo, ou um homem que foi morto e agora está vivo em frente deles falando, eles acreditam uma coisa assim, mas Deus falou em sua palavra uma coisa interessante, se minha palavra não está suficiente, não existe outra coisa suficiente para convencer-lhes. Amigos, se você não pode crer o que a Bíblia fala sobre o inferno, você não vai acreditar um evento milagroso tampouco. Então, se você realmente acredita na realidade do inferno, que precisa fazer para evitar um lugar? Tá bom, pastor, você me está explicando as coisas horríveis, um lugar tão feio, tão horrível. Tá bom, eu acredito no inferno, sim existe, mas o que preciso fazer para evitar isso? Olha, a boa notícia. No livro de João, capítulo 5, Jesus falou, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Coloca sua fé em Jesus Cristo. Peça para a salvação. Crendo nele, já passamos da morte e do inferno pela vida eterna. Não fica melhor pedir pela salvação? Não fica melhor evitar o inferno e as consequências de nosso pecado e estar sempre lá com Abraão e Lázaro em repouso eterno? Não espere até que é tarde demais. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.